Atenção, o evento já vai começar. Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é alusiva aos 70 anos da empresa Soprano. Com a temática ESG, da retórica ao impacto financeiro, damos boas-vindas ao palestrante, o especialista em ESG e sustentabilidade, Luiz Goy. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é o Passo do Vinho e Vinícola Lovatel. Vinícola tradicional de Caxias do Sul, fundada em 1979. Sua produção é de vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, cooler e quentão. A qualidade dos produtos da Lovatel é há décadas reconhecida em todo o mercado nacional. Brinde as histórias da vida com produtos Lovatel. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Saúdo nosso presidente do Conselho de Administração da Soprano, Gustavo Miotti, nosso palestrante da RA de hoje, o Luiz Goy, bem-vindo. Secretário Municipal de Finanças, Gilberto Calafassi, representante do prefeito Adiló. Os ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram nos prestigiar nessa nossa RA de hoje. Esta que é uma RA festiva, em que nós celebramos hoje, e hoje é hoje conceitualmente, né, Gustavo? Hoje é o dia dos 71 anos da Soprano. No nosso último mês, uma enorme polêmica ganhou um espaço incrível no cenário geopolítico brasileiro especialmente. A imposição de uma tarifa de 50% sobre uma série de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Essa medida unilateral gerou um forte impacto nas exportações brasileiras, afetando diretamente setores estratégicos da nossa economia, como exemplos, agronegócio, a indústria de base e, especialmente, cadeias produtivas aqui de toda a nossa região. Nós recebemos com algum alívio a redução de setores impactados por essas tarifas, aliviados por uma iniciativa unilateral do governo dos Estados Unidos. Nós gostaríamos muito que essa iniciativa tivesse sido feita, tivesse sido protagonizada pela diplomacia brasileira, listando e priorizando aquilo que sim é necessário para o Brasil, e não aquilo
que é do interesse da economia americana. Observem que esse alívio se deu a partir dos interesses do próprio governo americano, e não pela nossa pauta, pela nossa indução, pela nossa necessidade. É uma pena. Mas, enfim, vamos à festa. Damos as boas-vindas mais uma vez à Soprano, a toda a família Soprano, ao Gustavo. Nós nos sentimos muito orgulhosos quando um associado nosso escolhe a nossa casa para comemorar a sua festa. O Miotti atuou também por muitos anos aqui como diretor da nossa casa, o que nos enche de orgulho e de satisfação. A Soprano é uma empresa que transcende a sua trajetória empresarial e se tornou um símbolo de inovação, resiliência e compromisso para com a comunidade. Fundada lá em 54, a Soprano iniciou as suas atividades com a fabricação de acordeões. Com o tempo, ela diversificou a sua atuação, passando a produzir fechaduras, ferragens, materiais elétricos, utilidades térmicas e soluções em energia fotovoltaica. Atualmente, conta com mais de 4.000 produtos no seu portfólio, distribuídos em 4 unidades de negócios. A Soprano é exemplo desde a sua origem e passou por crises brasileiras e mundiais. Porém, ela sempre se manteve firme no seu propósito, gerar desenvolvimento. Seja nas suas próprias plantas, no seu grupo de colaboradores, ou nas centenas de pontos comerciais que distribuem os seus produtos. E, principalmente, nos clientes que encontram na Soprano soluções para as suas vidas. Com mais de 1.000 colaboradores, a Soprano é um exemplo de como a indústria gaúcha pode alcançar excelência e reconhecimento internacional. Em 2024, diante das enchentes que atingiram o nosso estado, a Soprano adiou as suas comemorações de 70 anos para este ano, para 2025, demonstrando sensibilidade e responsabilidade social, ao criar um comitê de solidariedade para apoiar as regiões afetadas. Hoje, nesta RA especial, temos a honra de receber aqui o Luiz Goy, especialista em ESG e sustentabilidade, que abordará o tema ESG, da retórica ao impacto financeiro, destacando a relevância crescente da agenda ESG no nosso contexto empresarial. Mais uma vez, parabéns à Soprano, a toda a família Soprano, pelos 71 anos de história, inovação e compromisso com a comunidade. Que esse marco inspire não só a Soprano, mas todas as demais empresas a seguirem caminhos de excelência, responsabilidade e, principalmente, longevidade. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, preparem-se para o próximo nível do marketing. O Let's Marketing 2025 está chegando com tudo. Reconhecido como o maior evento de marketing de Caxias do Sul, ele acontece dia 10 de setembro na SIC Caxias e vai reunir mais de 900 profissionais, empresários e estudantes em uma tarde de imersão completa, conteúdo de alto impacto e networking de verdade. Com o tema As regras do jogo mudaram, a edição deste ano promete surpreender. Serão 25 especialistas nos palcos, entre eles grandes nomes nacionais como Rafael Kiso, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Galileu Nogueira, Diandra Santos e Alice Bastos Neves, compartilhando tendências, estratégias e visões que estão moldando o futuro do marketing. Garanta sua vaga em letsmarketingoficial.com.br. Confiram o vídeo.
O maior evento de marketing de Caxias do Sul está de volta, com mais de 20 palestrantes: Rafael Kiso, Galileu Nogueira, Lucas Lerman, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Tiandra Santos e muito mais. A regra do jogo marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Também temos convite, dia 14 de agosto, às 19 horas, a SIC Caxias é palco do Degustando Experiências, uma combinação perfeita de mágica, conteúdo e sabor. Com o tema O Poder do Invisível, o que você não vê está moldando as suas decisões, Cronos traz mais do que uma palestra. É uma experiência que une neurociência, psicologia e ilusão para mostrar que, na prática, como a nossa mente é influenciada e como podemos usar isso a nosso favor. Não é mágica, é ciência e vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Após a palestra, o evento proporcionará um momento de degustação, gastronomia e sabores incríveis e muito network. Esperamos por vocês para viver esta experiência completa de conhecimentos, sabores e conexões. Garanta seu ingresso pelo site da SIC ou pelo QR Code disponibilizado em sua mesa. A SIC Caxias também convida você a eternizar o seu nome no monumento dos 150 anos de imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em Caxias. Sob o tema de Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. E agora é a sua vez de honrar essa história. Participe! Sua empresa, sua história e sua família merecem estar presentes neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 70 anos da Soprano. A Soprano celebra 70 anos de uma história marcada pela confiança, inovação e crescimento contínuo, que começou em 1954, com a produção de acordeões. Transformou-se em uma empresa multinegócio de referência no segmento de casa e construção. Com ética, união e visão de futuro, a Soprano segue evoluindo e ampliando sua presença nos mercados de construção civil, moveleiro, utilidades térmicas e energias renováveis. Sempre fortalecendo seu propósito, que é oferecer soluções confiáveis que agreguem mais segurança e conforto para a vida das pessoas. Convidamos para que assistam ao vídeo da Soprano. Há 70 anos, iniciamos uma jornada de confiança, empreendedorismo e evolução. Nos adaptamos às mudanças, superamos desafios e crescemos junto com o mundo, criando soluções que estão presentes em milhões de histórias, incluindo a sua. Estamos no conforto de um café quentinho, na segurança de um lar bem protegido e na leveza que transforma o seu dia. Mas nós construímos muito mais do que soluções. Criamos laços de confiança. Estamos nas mãos de quem constrói sonhos, nos sorrisos que transformam vidas e no desenvolvimento dos nossos colaboradores que se dedicam para atender às expectativas dos nossos clientes e consumidores. Esse compromisso com a excelência nos impulsiona a ir além, oferecendo produtos confiáveis e seguros para os segmentos de construção civil, energias renováveis, moveleiro e utilidades térmicas. É a força da nossa presença hoje que nos permite criar um futuro melhor para todos, com iniciativas que geram um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.
A cada dia, renovamos esse propósito, com a certeza de que estar presente é mais do que estar perto, é fazer parte da sua história. Soprano 70 anos, presente em todos os momentos da sua vida. Para a entrega de placa em homenagem aos 70 anos da Soprano, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro, e para receber essa homenagem e realizar sua saudação, convidamos ao palco o presidente do Conselho de Administração da Soprano, Gustavo Miotti. Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo em nome da Soprano a SIC, ao nosso presidente, por essa homenagem tão significativa para nós. Como ele disse, eu tive o privilégio de ter sido diretor de negócios internacionais dessa casa por mais de 10 anos. E sei do papel essencial que a SIC trabalha na articulação do desenvolvimento econômico e social de nossa cidade, promovendo o fortalecimento do empresariado e incentivando a inovação. Esse reconhecimento aqui, neste espaço, que representa tanto para Caxias do Sul, é motivo de muito orgulho para nós da Soprano. Celebrar 70 anos de história é celebrar uma trajetória construída com muito trabalho, visão e, acima de tudo, confiança. Desde 1954, quando iniciamos com a produção de acordeões, até nos tornarmos uma empresa multinegócios de alcance nacional e internacional, seguimos firmes em um propósito: oferecer soluções que melhorem a vida das pessoas. E como não mencionar 2024, um ano que o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da sua história. Nesse momento difícil, escolhemos agir e nos mantemos nessa caminhada. Postergamos nossas celebrações para 2025, criamos um comitê de solidariedade, canalizando nossos esforços para a reconstrução da nossa cidade e região, e de escolas e hospitais. Atuamos como acreditamos, com empatia, responsabilidade e presença verdadeira. Esse também é um momento muito especial para nós e de transição e de renovação. É com grande entusiasmo que anunciamos a chegada de Ciro Gazola. Por favor, Ciro, pudesse levantar, como nosso novo CEO do Grupo Soprano. Com mais de 35 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais e uma sólida formação. Ciro chega para liderar um novo ciclo de crescimento sustentável, fortalecimento institucional e geração de valor. Nesse movimento de expansão e fortalecimento da empresa, também anunciamos com muito orgulho a incorporação da empresa TIP ao Grupo Soprano. Com mais de 50 anos de história, a TIP é referência nacional no setor de refrigeração e climatização, atuando como importadora e distribuidora multimarcas, além da sua própria marca Friven. A incorporação fortalece ainda mais nossa presença nesse segmento e amplia nossa atuação no mercado e reforça as sinergias entre as nossas marcas. Essa união reflete o nosso compromisso contínuo com inovação, eficiência e crescimento sustentável. A Soprano nunca foi só uma indústria, sempre foi relação, sempre foi compromisso. Nossa essência está em construir junto com o setor, com a comunidade e com o país. E essa celebração é também um recomeço, um novo ciclo que começa com a mesma coragem que outros tiveram tempos atrás, mas ainda com mais consciência do nosso papel para o mundo. Celebramos esse momento com certeza que estamos apenas no começo de uma nova fase, mais conectada, mais sustentável e ainda mais próxima das pessoas. Que venham os próximos 70 anos, com os pés no presente e olhos no futuro. Muito obrigado. Ao final da palestra, teremos o painel de perguntas.
Você pode enviar a sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code, disponível em nossos telões ou também disponível em sua mesa. E para falar mais sobre o panorama do cenário atual, principais fatores que impulsionam a pauta da ESG e o seu impacto no redirecionamento estratégico das organizações, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias, Luiz Goy. Bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui, antes de tudo, esse momento, uma oportunidade, parabenizar mais uma vez a Soprano, exatamente no dia de hoje, 71 anos, E para nós é uma oportunidade enorme poder estar aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto, esse tal de ESG, que todo mundo comenta, todo mundo fala, mas eu particularmente acredito que caiba muito de todos nós fazermos um pouquinho mais de reflexão sobre ele, porque a gente vive uma era super importante. Eu costumo brincar bastante que no passado nós tínhamos um costume de que nós tínhamos que nos esforçar muito para chegar até uma informação. Dava muito trabalho conseguir ter uma informação, era muito difícil conseguir acessar alguma informação e hoje o nosso problema é outro. Hoje a gente tem tanta informação que a gente não sabe qual é verdadeira e qual não é. Então, justamente nesse momento, nosso objetivo vai ser como é que a gente trata desse tal de ESG que todo mundo fala e transforma esse assunto realmente na onde ele nasceu em essência, que é o impacto financeiro. E por isso hoje, então, o nosso objetivo vai ser falar ESG, da retórica, da forma de tentar conectar ele a várias coisas, mas, na verdade, como chegar até o objetivo dele no final das contas. Pois bem, para eu poder me apresentar mais para vocês, eu sou Luiz Goy, sou especialista nessa área de sustentabilidade corporativa, na área de ESG, atuo em vários setores de negócio, sou sócio consultor na Ecovalor, consultoria em sustentabilidade e ESG, e também atuo na ESG Now, empresa de tecnologia. Tenho 6 livros publicados, todos eles falando de gestão empresarial, ESG, sustentabilidade. Tenho também, inclusive um desses livros foi premiado pela Academia Brasileira da Qualidade em 2023, e também alguns cursos de ESG, sendo o curso mais assistido do Brasil, inclusive, que já deve estar chegando nos seus 50 mil alunos. Meu objetivo vai ser falar um pouquinho para vocês de toda essa história, toda essa discussão que eu tenho visto sobre ESG, e talvez conectar ele um pouquinho para uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Tá, que legal, ESG é super importante, falar de meio ambiente, falar de responsabilidade social, mas a gente está vivendo um momento geopolítico tão conturbado, como é que a gente conecta essas coisas todas? Como é que eu faço para discutir esse tal de ESG e ao mesmo tempo entender, liderar os negócios durante esse momento difícil? Pois bem, eu tenho certeza que todo mundo fica com aquela dúvida na cabeça. Tá, e aí? Agora surgiu uma questão de novas taxações, eu não sei o que vai acontecer com a condição do mundo, eu tenho vários tipos de riscos relacionados ao meu negócio que eu preciso me preocupar. E eu vou trabalhar com ESG? Eu vou trabalhar com sustentabilidade? Eu vou priorizar esses temas? Sendo que eu estou vivendo um momento tão difícil de tentar conectar ou reconectar o meu negócio com a competitividade? E aí eu acho que muito do que eu vou trazer para vocês aqui nesses próximos minutos vai ser vocês entenderem que não existe essa dúvida entre fazer ou não fazer ESG. No básico, talvez algumas pessoas tenham trazido para nós um conhecimento desse tal de ESG muito diferente do que ele deveria ser. E por isso a gente tem essa dúvida. Eu gasto meu esforço, minha energia, eu me movimento atrás de tentar chegar nesse tal de ESG e talvez perco competitividade, ou eu foco na competitividade do meu negócio e deixo esse ESG para depois. O que eu quero dizer para vocês é que não há a escolha entre um e outro, porque ESG veio para lidar justamente com essa competitividade de acordo com os momentos que nós estamos vivendo. E aí eu vou trazer isso um pouquinho para vocês e vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. Vale a gente lembrar o seguinte, tá, pessoal? O nosso maior problema não é o impacto da economia, não é como as pessoas enxergam a percepção
de fazer mais pelo social, de fazer mais pelo ambiental, como muita gente acha que se relaciona ao ESG. Não é a questão de identificar que eu deveria atuar mais em uma determinada demanda ou outra, porque é uma tendência, porque é como o mercado está hoje. Nós temos que entender o seguinte: o mundo vai mudar o tempo todo. E nós temos que mudar junto. Porque as necessidades coletivas, elas caminham em escalas, em blocos. Conforme o tempo passa, independente do momento econômico que a gente viva, as necessidades coletivas se transformam. E essa necessidade coletiva está em vários lugares relacionando na nossa organização. Elas podem estar nos nossos clientes, elas podem estar nos nossos funcionários, elas podem estar na nossa relação nacional e internacional, elas podem estar, inclusive, como eu faço para me conectar com novos mercados. Então a gente tem que entender que ESG não é uma questão que envolva tendências ou pensamentos de fazer bem para o meio ambiente ou para a sociedade. ESG é enxergar as necessidades que vão fazer os negócios se manterem ou aumentarem a sua competitividade. E aí, eu gosto sempre de começar com essa conversa, nessa discussão, porque as pessoas confundem muito. Quando a gente fala de ESG, todo mundo lembra de meio ambiente, todo mundo lembra de social, responsabilidade social. Já estamos falando muito de governança, mas não é difícil a gente olhar para a sustentabilidade, né? Porque todo mundo fala sustentabilidade, ESG, tudo a mesma coisa, está tudo conectado. E eu queria dizer para vocês que o primeiro erro, a primeira falha começa aqui. Sustentabilidade e ESG não são a mesma coisa, igual muitas pessoas acreditam que seja. Nós temos que entender o seguinte: a sustentabilidade, eu gosto sempre de trazer isso aqui, que é a forma mais simples, ela está aqui. Se você quer falar de sustentabilidade, você deve entender que sustentabilidade está relacionado à forma como você toma decisões, e não como a forma muito como você age. Tem muita gente que diz, a minha empresa para ser sustentável é aquela que vai fazer mais ações, que vai ter mais práticas, que vai fazer mais bem pelo meio ambiente, que vai fazer mais bem pela responsabilidade social. E eu diria para vocês que não. E fatalmente acontecem muitos casos que são totalmente o inverso. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando de agir com ações sustentáveis. Nós estamos falando de decidir de forma sustentável. Sustentabilidade está relacionada às questões de fazer as coisas ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Porque sem isso não tem negócio. Agora, de que adianta eu ter muitas ações se por trás disso eu não decido dessa forma? É basicamente eu ter pessoas construindo e pessoas destruindo, porque eu não coloquei na essência a decisão do sustentável. Então lembrem-se, sustentabilidade está relacionada à forma como eu decido, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Poxa, aí muita gente vai me dizer assim, Luiz, mas o ESG é quase isso. ESG não é do ambiental, não é do social, só muda a governança? Eu diria para vocês que não. O ESG é uma temática que surgiu no ano de 2004, numa discussão prioritariamente no mercado financeiro, porque ele veio para tentar falar um pouquinho sobre o órgão mais sensível do ser humano, o bolso. Diferente da contextualização da sustentabilidade, que é essa coisa que é uma palavra que a gente fala desde 1750, mas até hoje a gente não conseguiu traduzir, basicamente, a sustentabilidade que a gente fala tanto e nunca consegue dizer exatamente o que ela explica, é porque é difícil mesmo, tá? Sustentabilidade é difícil de traduzir. O ESG, ele é claro. Ele surgiu no mercado financeiro. E por que ele surgiu no mercado financeiro? Não foi para falar, o mundo precisa ser mais ambiental, o mundo precisa ter mais responsabilidade social. Ele não surgiu por esse objetivo, ele surgiu pelo objetivo do seguinte: nós começávamos a enxergar que, enquanto na hora de decidir aplicações financeiras, na hora de decidir riscos de seguros, nós não olhávamos para a possibilidade das questões ambientais afetarem essa decisão, das questões sociais afetarem essa decisão, e até mesmo a falta de governança por trás de cada coisa que se executa, nós nunca conseguiríamos, de fato, ser assertivo nos investimentos. Então, por isso surgiu esse tal de ESG.
Ele não nasceu para as pessoas pensarem em ser mais ambientalmente mais legais, para as pessoas fazerem mais responsabilidade social. Ele nasceu porque o risco da atualidade, que envolve o recurso financeiro, ele prioritariamente está ali, envolvendo nas questões ambientais, nas questões sociais e nas questões de governança. O intuito do ESG é proteger o patrimônio das organizações, os principais patrimônios que as organizações devem proteger. E aí, é claro, no final das contas, é engraçado que as pessoas falam muito de técnica, né? Ah, não, o ESG tecnicamente quer dizer isso, a sustentabilidade tecnicamente quer dizer aquilo. Mas nós somos seres humanos e nós, seres humanos, somos pessoas altamente sentimentais. Então a gente afasta, por mais que a gente fale da técnica, a gente aproxima tudo do sentimento. Então a gente pegou esse tal de ESG, que tem um contexto do mercado financeiro, sentimentalizou, juntou com a sustentabilidade e levou tudo para o coração. E a partir desse momento, todo mundo acredita que se alguém está plantando uma árvore, está fazendo ESG. Se alguém está lá afagando alguém que está mal da saúde, está fazendo ESG. Se alguém está fazendo qualquer coisa, que daqui a pouco é algo que vem mais para o coração, que deixa a gente um pouquinho mais feliz, é ESG. E esse talvez seja o grande problema e o principal motivo para o ESG, de fato, não tomar o seu papel. ESG vem diretamente do objetivo de como tornar os negócios mais saudáveis, tá? E não simplesmente como fazer mais ações ambientais ou sociais ou até de governança. E de tudo isso, então, para eu poder explicar um pouquinho mais, eu traria para vocês que o objetivo do ESG vai muito mais longe do que a gente pensa. Por quê? Porque ESG tem como objetivo principal proteger esses aqui, que são os grandes patrimônios do negócio. Reputação, resultado financeiro. Que negócio sobrevive sem reputação e sem resultado financeiro? Eu não conheço nenhum. Por quê? Porque toda organização sobrevive a partir do momento que ela tem uma reputação saudável. A sua imagem é tudo. E lógico que sem resultado financeiro também não há como nenhuma organização sobreviver. Agora, lembra que eu falei que o mundo muda e a gente tem que mudar junto? O ESG ele surgiu, nasceu e cresceu e se desenvolveu e deverá se desenvolver mais, prioritariamente olhando para gerir melhor os 3 capitais, que sem eles nenhum negócio sobrevive. O primeiro deles é o capital natural. Tem como alguém produzir qualquer coisa ou fazer qualquer serviço sem capital natural? Isso é impossível. E aí, quando eu falo de capital natural, eu não estou falando daquela história de então a partir de agora a gente não usa mais o recurso natural de jeito nenhum. E aí a gente volta a morar na floresta. Isso não existe. Tá? O que a gente tem que entender é o seguinte: o capital natural ele se conecta diretamente à realidade dos negócios porque ele é algo que está ficando escasso. E a escassez dele mexe com a competitividade dos negócios. Simples assim. Quanto menos capital natural tem presente, menor a disponibilidade, menos disponibilidade custa mais caro, mais competitivo fica, mais difícil fica de fazer negócio. Simples assim. O capital natural é isso. Depois disso, nós temos o capital humano. E eu costumo sempre falar, o capital humano também fica escasso. Aí as pessoas falam, mas o mundo vai chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050. Pois é, 9 bilhões de pessoas, e eu tenho certeza que todas as empresas aqui com 9 bilhões de pessoas não vão ter dificuldade nenhuma para contratar mão de obra, imagina. Essa é a maior dificuldade da realidade de hoje. Nós estamos vivendo uma transição do capital humano que a gente nunca viu na vida. A pandemia só veio e parece que deu uma cutucada mais firme na ferida. Por quê? Porque as pessoas de hoje não têm nada a ver com as pessoas que conviveram com a nossa realidade de ontem nem a de anteontem. O capital humano mudou o que ele quer, como ele quer e principalmente como ele se conecta com a realidade dele. Aí muita gente ainda diz, né? Não, mas é que as pessoas não têm mais aquele amor pelo trabalho. Eu diria para vocês que é um pouco diferente disso. Eu diria que as pessoas enxergam o amor de outro jeito. Tudo aquilo que a gente constituiu na nossa vida como realidade, como ideal, como correto, essas gerações que estão chegando mudaram completamente a forma de enxergar isso. Todas as constituições do passado que nós criamos, hoje elas olham para aquilo como se fosse algo que não é tão interessante. Então o capital humano ele é o outro recurso que precisa ser bem gerido e administrado pelos negócios porque é competitividade. Essas pessoas que estão chegando no mercado hoje são os funcionários das empresas.
são os clientes dessas empresas, de todos vocês. Também são os futuros investidores, os futuros participantes. Eles são a relação, a opinião pública, inclusive, dessas empresas. Por isso que a questão humana está tão relacionada, porque ou você faz essa relação, a melhor gestão dessa questão humana, para ter as melhores pessoas trabalhando com você, ou você fica com as pessoas que sobraram. Então, basicamente, o fator humano se relaciona a isso. E por último, e não menos importante, o fator financeiro também. Porque o recurso financeiro também está ficando cada vez mais escasso. A questão financeira está ficando cada vez mais instável. Quem está vendo o que está acontecendo com o mundo hoje sabe muito bem. O mundo cada vez desestabiliza-se mais do ponto de vista financeiro. Você não consegue mais ter, a longa distância, uma visão de quanto dinheiro custa ou de quanto dinheiro vale. Isso, então, olha diretamente para eu conseguir garantir que os meus patrimônios reputacionais e financeiros estejam bem, eu preciso melhor gerir esses 3 capitais para qualquer negócio. Agora, como é que eu faço para gerir esses 3 capitais? Através de me proteger do maior risco do hoje, que é o risco ambiental, o risco social e o risco corporativo. Luiz, que risco ambiental é esse? Eu diria para vocês que o risco ambiental é aquele que vocês sabem que é um dos únicos que, em primeiro lugar, pode colocar uma pessoa na cadeia, tá certo? A questão ambiental é severíssima, mas eu diria para vocês uma parte que vai muito além. A questão ambiental, ela é altamente arbitrada e judicialmente sensível. Sabe por quê? Porque a questão ambiental ela muda muito com o tempo, de acordo com a percepção que se tem. A percepção da opinião pública muda muito de acordo com como a questão ambiental vai funcionar. Olha que coisa interessante. Eu posso dar um exemplo para vocês, e eu garanto, eu vou jogar a bomba e sair correndo, porque eu não vou entrar na polêmica, mas ponto básico, a gente tem a questão da exploração na margem equatorial brasileira. Aquilo ali é o maior dilema ambiental que existe na história, sabe por quê? Porque ali tem um potencial financeiro, econômico e estabilização financeira do país enorme e tem um risco ambiental no meio. Aí, muita gente diz, então quer dizer que olhando para o fator de ESG, eu quis trazer essa polêmica de propósito aqui, olhando para o fator do ESG, então a gente não pode mais explorar nada desse tipo de coisa? Na verdade, eu diria para vocês que o risco ambiental é forte porque ele nos paralisa. Aquilo ali está paralisado, a gente não sabe exatamente para que caminhos vamos. Então, o contexto ambiental ele não vem no ESG como uma forma de paralisar as decisões, os caminhos que são para o progresso organizacional e para o progresso do país. Ela vem para você enxergar qual é o caminho mais correto para tomar boas decisões e, claro, para prosperar com os negócios. Depois disso, a questão do risco social. Eu costumo sempre falar, né? Eu acho que ninguém aqui consegue me dizer exatamente quanto que vale uma vida. E nunca vai conseguir dizer. Por isso que a questão social é tão importante. Olha para a dinâmica das mídias sociais nos dias de hoje, né? Hoje em dia, na mídia social, qualquer coisa que acontece que vá ferir alguém, que vai dificultar a realidade de alguém, causa um impacto absurdo na reputação. Por isso que é tão importante olhar para esses riscos, ambiental, social e, por último, o risco corporativo. E eu gosto de brincar um pouco, pessoal, na seguinte questão. ESG é uma sigla que vem de Environmental, Social and Governance, ambiental, social, governança. Mas para quem lê no detalhe o documento que oficializou esse nome, lá no Pacto da ONU, vai ver que ele fala, quando ele comenta de organizações, principalmente instituições privadas, de governança ambiental, social e corporativa. Luiz, mas isso não muda nada. Pelo contrário, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque enquanto as instituições do mercado financeiro enxergam ambiental, social e governança como risco para eles que aplicam, para eles que aportam recurso financeiro, as organizações do outro lado elas precisam desenvolver uma única governança para olhar para esses riscos e se antecipar. Porque lembra que eu falei que o dinheiro está ficando escasso, que o recurso humano está escasso, o recurso natural está escasso? Então isso depende muito de como eu, organização, administro esses recursos para eu me conectar com esse mercado e eu ter o dinheiro na minha mão da forma mais eficiente possível. O tempo vai passar, a captação de recurso vai ficar cada vez mais difícil e cada vez quando algo fica difícil, eu dependo de novas métricas. E quem melhor lidar com essas métricas consegue captar esse recurso de um jeito mais inteligente. E fazer isso é ter competitividade. Pois bem, então no básico, entendemos que ESG não é proteger só o meio ambiente, não é querer proteger a sociedade a todo custo, nem nada disso. ESG
vem para proteger os patrimônios do negócio, reputação e resultado financeiro, através de melhor gerir os capitais e, assim, proteger as organizações dos maiores riscos que nós vivemos na realidade de hoje. Agora, nós temos que entender que isso tudo que eu estou falando para vocês é algo que está caminhando nesse sentido já. A sustentabilidade está em plena transformação nos dias de hoje. Eu acho que isso é ótimo. Por quê? Porque a gente ouvia muito da sustentabilidade. Eu, pelo menos na minha época da escola, quando se falava de sustentabilidade, era plantar uma arvorezinha, garantir que ela vai crescer e vai ficar bonitinha, isso eu estou sendo sustentável. A gente aprendeu assim. Mas a gente tem que entender que sustentabilidade é muito grande para ser só isso. A gente tem que entender que a sustentabilidade do passado era talvez esse adorno. Olha que legal, eu vou vender mais produto porque o meu produto tem um selinho verde, é sustentável. Olha só que legal, eu vou ter uma visão mais bonita porque eu vou atender algumas pessoas que têm um perfil mais ativista porque tem esse foco ambiental. Pessoal, isso passou. Esse era o contexto da sustentabilidade de ontem, tá? Hoje isso não faz mais negócio. Eu até trazer para vocês um ponto importante, tá? Tem muita pesquisa que fala por aí, mas eu tenho um produto mais sustentável, esse produto vende mais porque saiu uma pesquisa que fala isso. Esqueçam. Entendam que as pessoas compram aquilo que elas podem comprar. Elas não compram simplesmente aquilo porque é mais bonito, porque é mais interessante. A condição da economia ela é basicamente baseada na possibilidade, na disponibilidade de recurso. Então essa sustentabilidade que se via no passado, de que eu vou vender mais produto porque ele é bonitinho, porque ele é verdinho, esquece. Sustentabilidade é a manutenção do negócio. Ele, sendo mais sustentável, com mais pessoas decidindo de forma sustentável, automaticamente ele faz melhores negócios. Olhando para aqueles riscos que eu falei. Agora, nós estamos hoje vivendo uma realidade de sustentabilidade que ela começou a falar o seguinte, olha só, todo mundo olhava para esse assunto e falava que sustentabilidade era um negócio bacana, falava que sustentabilidade era fazer uma coisa bonitinha, um verdinho e tudo mais. Hoje, como é que eu faço para medir isso? Hoje a gente começou a medir. Hoje a gente tem métricas, controles, métodos, relatórios, reportes, indicadores que mostram o quanto essa sustentabilidade existe. Existem indicadores internacionais, indicadores nacionais. Só que é o seguinte, medir é um primeiro passo. E aí a sustentabilidade do futuro, ela vai para um outro caminho. E é para isso onde nós estamos indo, tá? No futuro, a sustentabilidade não quer mais saber se você faz mais sustentável ou menos sustentável. Ela quer saber daquilo que você faz de sustentabilidade, quanto custa? E aquilo que você não faz, quanto pode custar? Porque, pessoal, no final das contas, de pouquinho em pouquinho, o que a gente entende é que o mundo lá fora ele vai mudar de cenário o tempo todo. Isso não tem como a gente simplesmente falar, não, a partir de agora todo mundo vai fazer um mundo mais bonito, vai ser mais sustentável e a vida vai seguir linda e bela. Isso não vai acontecer nunca, infelizmente. Então a sustentabilidade, ela quer basicamente ser o quê? Uma forma de metrificar aqueles riscos para que você esteja mais preparado para as novas ondas de mudança que vão vir. Simples assim. Sustentabilidade não virá mais com o intuito de um adorno adicional. Não virá mais com o intuito de algo que vai te ajudar a vender mais. Ela vai ver com o intuito de enxergar que riscos relacionados àquelas questões ambientais, questões sociais, questões de governança eu estou, e principalmente, que oportunidade existe que daqui a pouco eu não estou enxergando. É isso que a sustentabilidade transforma. É isso que se espera e é isso que as empresas que estão avançando na discussão da sustentabilidade estão conseguindo enxergar de diferencial. É assim que elas estão conseguindo ser mais competitivas. Então, tenham em mente claramente que a sustentabilidade agora, ela precisa de pé no chão, pragmatismo e, principalmente, conexão com o negócio, conexão com o objetivo principal de como os negócios funcionam. E aí, eu trago até para vocês contexto Brasil, tá? Até para vocês enxergarem aqui, isso aqui, mundo capital aberto, tá? Em 2019, a Comissão dos Valores Mobiliários Brasileiros lançou a CVM 59. Isso daqui, até para quem não sabe, para quem não tem detalhamento, o Brasil vem trabalhando com esse tal de ESG dentro do mercado de capital aberto há algum tempo. Por quê? Porque são temáticas de discussão relevante e fatos relevantes que toda organização precisa deixar claro para suas ações free float que estão ali para pessoas que querem comprar, para que elas tenham isso de forma
de forma informada, vamos dizer assim. E a CVM 59 em 2019, ela dizia assim, empresa, vamos fazer o seguinte, me fala um pouquinho o que você faz de ESG. Como você quer que eu fale CVM? Não sei, só me fala. Depois disso ela diz o seguinte, me fala um pouquinho se os objetivos do desenvolvimento sustentável fazem parte da sua análise. Depois, você faz um reporte de ESG, você sabe quanto você emite de carbono? Isso é o que era pedido para as empresas a partir de 2019. Ou seja, claramente, o que era pedido aqui? Empresa, dá uma olhada, descobre aí o que está acontecendo e vê o que você faz. Quanto de retorno, resultado ou de movimento para ação existia aqui? Quase zero. As empresas faziam reportes, enxergavam seus dados, enxergavam o que faziam, mas no final das contas não tinha conexão nenhuma com os negócios. E eu digo para vocês, o maior problema do ESG de hoje é que a conexão do negócio com a conexão da agenda ESG andam em paralelo. Isso não pode acontecer. Então, surgiu aí a instituição, né, dos relatos financeiros, que é a IFRS, lançou, o Brasil foi o primeiro país a aderir em 2023 para 24, agora em 20 relatórios de 26 de empresas de capital aberto serão obrigados a reportar em 2027 com esses padrões, que seguem a CVM 193. Essa resolução da CVM diz o seguinte, eu não quero mais saber o que você faz, o que você não faz. O meu objetivo principal é da sustentabilidade que está relacionada ao seu cenário atual, quanto que ela custa? Ou seja, você está fazendo uma ação benéfica para plantar árvore? Parabéns, que bacana. Quanto custa isso? E do mesmo tempo, quanto isso traz de retorno? Olha a diferença, né? Porque quando eu olho para essa visão anterior, quanto mais eu fizesse, melhor. Quando eu olho para essa nova visão, eu enxergo o seguinte, eu vou fazer um monte de coisa, mas eu vou fazer um monte de coisa, eu vou só gastar recurso e não vou ter o retorno sobre isso? Olha que mudança de percepção. Esse é o novo contexto, porque agora eu não enxergo mais essa sustentabilidade só como ações que eu faço. Eu preciso conectá-la diretamente, como isso me ajuda a fazer a estratégia do meu negócio permanecer. A sustentabilidade não é mais um objetivo aspiracional em paralelo. A sustentabilidade ela virou a ferramenta que faz com que os negócios cheguem na sua visão, seu objetivo futuro. Muita gente ainda me pergunta, né? Poxa, Luiz, como é que eu faço para conectar a sustentabilidade, para conectar a agenda ESG na estratégia da empresa? Eu diria o seguinte, missão é a razão da empresa existir, certo? Visão é onde ela quer chegar em um determinado ponto. Eu diria para vocês que a agenda ESG nada mais é do que as ferramentas que vão te levar até a sua visão. Ela não pode se desconectar de jeito nenhum do seu objetivo lá na frente. Ah, eu estou falando de sustentabilidade em separado, a minha sugestão é voltar atrás e repensar. Porque ela só funciona quando ela se conecta naquele objetivo do seu negócio. Então, é esse o pedido de agora, é essa a visão. Como é que o clima vai afetar os meus resultados contábeis? Como é que a sustentabilidade vai afetar meus resultados contábeis? E aqui eu estou falando do quê? Estou falando de novas legislações, estou falando de cenário macroeconômico, estou falando de impactos da realidade atual e, principalmente, estou falando aqui da opinião pública. Porque hoje não funciona mais, né? A gente brincava muito no passado de que quer fazer uma publicação boa, quer que todo mundo saiba de você, horário nobre da novela, vai lá e publica nesse horário. Pessoal, o horário nobre hoje são 6 da tarde no Instagram. Mudou tudo. Mudou tudo, as mídias estão super espalhadas. Hoje você trabalha por nichos. Portanto, como que essa opinião pública, como que esse cenário regulatório, como que esse cenário macroeconômico afetam, do ponto de vista de sustentabilidade, a sua organização e, principalmente, onde você está gastando o seu recurso? Essa é a pergunta que querem que você responda hoje. Não adianta nada eu fazer um monte de ações de sustentabilidade e estar aplicando recurso num lugar que não vai me ajudar a chegar lá no meu objetivo final da minha empresa. É a mesma coisa de pegar dinheiro e rasgar. Vejam como que mudou. Como que eu saio dessa retórica de falar que a sustentabilidade é uma coisa bonita e eu vou aderir, e passo para falar, eu vou fazer sustentabilidade porque vai ajudar o meu negócio a chegar no resultado final. Porque eu estou me conectando com os riscos da atualidade. E aí, a gente começa a enxergar que existe uma luz no fim do túnel, no meio
de 2 perfis de empresas. Existem 2 tipos de empresa que se dividem, que são as empresas que crescem a todo custo, ou seja, tanto faz o que está acontecendo no meio ambiente, na sociedade, eu vou crescer, 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 e ao mesmo tempo existe aquela outra que custa todo o seu crescimento. Tudo que ela quer crescer, ela vai lá e quer gastar, investir em fazer novos pelo meio ambiente, mais pela sociedade, mais pelas pessoas, mais pelo mundo. Não estou dizendo que nenhum dos 2 está totalmente errado, mas eu tenho que garantir que nenhum dos 2 está totalmente certo. Eu preciso de equilíbrio. O ESG é a ferramenta que centraliza isso. Eu tenho que investir naquilo que me ajuda o meu negócio a se transformar. Como ao mesmo tempo não adianta nada eu crescer de forma desordenada, sem equilibrar esses que são os maiores riscos da atualidade. E aí, nesse centro, essa agenda ESG que eu falei para vocês, que é esse contexto financeiro, chega para colocar os pés no chão e falar, vamos fazer o seguinte, não vamos mais olhar para os negócios pensando que existem pessoas que querem fazer bem para a sociedade, para o meio ambiente só e acabou, e do outro lado tem empresas que só querem fazer mais resultado. Vamos entender que todo mundo quer o mesmo objetivo. Agora, olhando para esse mesmo objetivo, como é que eu faço isso de forma mais inteligente? Esse é o objetivo dessa agenda ESG. É ali que ela quer chegar, que é fazer as empresas terem melhores resultados. E não simplesmente desacelerar a construção econômica, tá? Cuidado. E eu sempre comento que os maiores motivadores para isso são os mesmos. Às vezes as pessoas que falam, não, tem que fazer bem pelo meio ambiente, outras que falam, tem que fazer bem pela responsabilidade social, outras que falam, tem que desenvolver a economia, têm os mesmos objetivos por trás disso. Sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas olham para as coisas de ângulos muito pessoais, muito exclusivos. Quem sabe essa agenda ESG não é nosso caminho para a gente olhar para isso de ângulos mais eficientes? O primeiro deles eu já disse aqui e sempre comento, conflito geracional. Pessoal, a gente divide, eu sei que tem várias gerações, tem várias teorias, mas eu particularmente divido que nós vivemos em 2 gerações. Até 1990 é uma, de 1990 em diante é outra. Uma geração que foi letrada no analógico e outra que foi alfabetizada no digital. São 2 gerações totalmente distintas. Quem nasceu depois de 1990 ou quem tem filhos nascidos depois disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Por quê? Eu sempre brinco que a nossa geração ela tinha 3 skills prioritários que sem eles não existia sucesso. Sangue, suor e lágrimas. Sem esses 3 skills para nós, não tinha sucesso. Né? Às vezes eu costumo brincar que a gente fala assim, uma pessoa da minha geração, né, ou de gerações anteriores, vai lá fazer uma entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego a pessoa fala, olha, se você for bom em 6 meses, você ganha um aumento de salário de 200%. Se a pessoa for dessa minha geração, a pessoa vai embora e fala o quê? Tem bet envolvida nesse negócio, eu vou embora. Não, de jeito tem coisa errada. Como é que eu vou chegar em alguma coisa de sucesso sem sangue, sem suor e sem lágrimas? Não, tá tudo errado. A gente aprendeu assim. Por quê? Porque a gente aprendeu que, na verdade, a essência do sucesso está no valor da construção dele. E esse valor está onde? Se for suado, vale. Se tiver esforço, vale. E aí essa nova geração chegou com uma nova percepção que eles colocaram nessa fórmula uma coisa que a gente nunca teve tempo de pensar. Ser feliz. Quê? Nem dava tempo de ser feliz, eu estou trabalhando pra caramba, eu estou com tanta coisa para fazer, eu estou me esforçando tanto, estou com tanto estresse aqui, para que eu vou ser feliz? Essa geração agora entendeu que ser feliz virou base. E esse conflito não diz que a geração anterior era pior, nem muito menos que a geração nova é melhor ou pior. Ele diz o seguinte, será que daqui a pouco a gente não tem que nos equilibrar em alguns extremos? É isso que ela quer dizer. E eu estou falando isso para vocês porque tem uma nova tendência de mercado que a gente tem que tomar cuidado. O Steve Jobs dizia com muita clareza o quê? As pessoas não sabem o que elas querem. E aí o mundo está se adaptando para uma realidade atual de fazer tudo o que as pessoas querem porque essa nova geração quer coisas diferentes. Isso é bom, você vai atrair novos talentos, mas você tem que tomar cuidado para não extrapolar nessa adaptação. Porque, até por tendências, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, várias empresas, para conseguir reter esses novos talentos, adaptaram o seu negócio por completo. E essas pessoas foram embora mesmo assim. Olha que coisa interessante, né? A gente tem que entender o seguinte, o que faz o sucesso é o equilíbrio dessas visões antagônicas. A gente tinha uma tese de visão de sucesso, de construção de história, e agora está vivendo uma antítese que é totalmente distinta. A gente não tem que dizer que um é melhor que o outro, o que a gente tem que fazer é equilibrar isso para conseguir garantir esse recurso humano para o futuro. Esse é um agente motivador
que nós precisamos equilibrar. O outro deles, também que eu gosto de falar bastante, diversidade, equidade e inclusão. Quem aqui não ouviu falar desse assunto nos últimos 5 anos? E eu diria para vocês o seguinte, tá? Esse assunto também tem várias motivações, vários interesses, mas por vezes de óticas totalmente distintas e incorretas. As pessoas olham muito para uma coisa chamada diversidade e inclusão. O que é diversidade? Ser diverso. O que é inclusão? Ser inclusivo. Só que elas esquecem da parte mais importante, que se chama equidade. E sabe por que eu digo que isso tudo não está certo? Vocês viram que várias empresas criaram um monte de metas e abriram mão das metas. É porque o assunto não é importante? Não. É porque a gente olhou para o caminho totalmente errado. Diversidade, equidade e inclusão não é número. Diversidade, equidade e inclusão é respeito, independente de quem seja. Eu acho que é isso que nós temos que consolidar. Isso se chama conseguir construir equilíbrio. Gente, não é número. Ah, mas eu vou fazer uma meta para o grupo tal, eu estou separando e segregando mais do que consolidando. Quer construir algo que seja bom para esse ponto de vista? Constrói respeito, constrói letramento, constrói aproximação. No dia em que as pessoas se respeitarem, independente de quem são, de fato você vai chegar nesse objetivo. E não quando você tiver números, metas e coisas desse tipo. Não é isso que vai fazer com que você consolide essa necessidade. E sim, quando as pessoas entenderem que está relacionado a respeito, porque respeito consolida produtividade. Pessoas que se sentem respeitadas são mais produtivas, e não pessoas que ocupam espaços simplesmente para cumprir um número. No final é sempre pessoas. Então quando você conseguir consolidar respeito, você vai ver que o recurso humano imediatamente vai te ajudar a construir melhor resultado. E aí a diversidade, a equidade e a inclusão não vem para cumprir meta, vem para te ajudar a ser mais eficiente e mais produtivo. Além disso, claro, a ausência de padronização, eu diria para vocês que é um outro grande objetivo. Quanta gente não vê falar de ESG o tempo todo, e aí uma empresa diz assim, eu faço ESG seguindo a regra tal, a outra eu faço seguindo a regra tal, eu faço seguindo a minha regra. O mundo virou uma bagunça e aí todo mundo ficava perguntando, e agora, é bom ou é ruim, é bom ou é ruim, é bom ou é ruim? Essa falta de padronização caminhou muito para isso, porque a gente precisava entender realmente o objetivo do ESG. Pessoal, a cada 100 pessoas que falam sobre ESG, 99 contam a história errada. Ao invés de falar de ESG como objetivo de construir negócio, a gente fala de ESG pensando lá do que está no lado de fora. Pessoal, lembre-se, ESG é tornar a empresa saudável e isso vai reverberar para o outro lado, não o contrário. As pessoas falam, não, vamos fazer bem para quem está lá do lado de fora, ok. Cuido muito de quem está do lado de lá e eu fico como? Né? Entra no avião, o que eles dizem para você? Se a máscara de oxigênio cair, coloca em você primeiro. Como é que você vai salvar o outro se você não está saudável? ESG, na sua essência, é voltar para o básico, tá? É ser saudável do ponto de vista de enxergar esses riscos mais relevantes e conseguir transformar isso em negócio. Porque assim eu consigo reverberar para o lado externo e assim eu consigo gerar resultado para todo mundo, tá? E claro, as externalidades que começaram a se materializar. Eu sempre digo, né? Eu, na minha época, se eu queria ouvir falar de efeito estufa, aquecimento global, eu tinha 2 lugares. Na escola, Globo Ecologia, domingo, 8 da manhã. Eu só ouvia falar nesses 2 lugares. Pessoal, hoje o aquecimento global a gente vive. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul no último ano? Esse evento que está acontecendo aqui hoje, ele não aconteceu no ano passado, que foi quando a Soprano completou 70 anos, pelo que a gente viveu. Só que assim, a gente escutava que a mudança do clima ia nos afetar em 50, 60, 70, 100 anos. Talvez a gente não visse. A gente está vendo. E isso não está relacionado a falar eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer menos. Isso está a gente enxergar que isso é um risco para todo mundo. Isso é um risco para a nossa realidade. Então essa externalidade nos mostra o seguinte. Eu não quero fazer mais de um ponto de vista de fazer bem para o meio ambiente ou para a responsabilidade social. Eu tenho que fazer mais para o bem da saúde do meu negócio. E se eu não mexer com o clima, se eu não entender como o clima vai me afetar, imediatamente eu corro esse risco. E lógico. E aí, já caminhando para os nossos finalmente, eu sempre gosto de trazer uma reflexão importante das empresas, porque eu trouxe para vocês que o ESG caminhou, transitou, mas existem tipos de empresas diferentes nessa realidade.
E aí é muito importante que a gente consiga olhar para isso e saber onde eu me encaixo. Então eu diria para vocês o seguinte: existem 4 tipos de empresa nessa agenda, tá? O primeiro delas é a empresa que é ativista, é a empresa que foca em virar prioridade, em ser a frente, em ser a direção. Se alguém falar sustentabilidade, é aquele nome que eu lembro. Qual que é a parte boa disso? Eu ganho reputação. Qual é a parte ruim nisso? Nem sempre aquilo que eu consolido, de fato, é o mais eficiente para o meu negócio. Por quê? Porque se o meu objetivo do negócio é crescer, e eu foco mais na sustentabilidade do que no crescimento, nem sempre o meu negócio vai estar na priorização. Lembrem-se disso. Depois, nós temos as empresas que eu chamo de estratégicas, que são aquelas que ficam em cima do muro o tempo todo, mas que vão escolhendo para que estratégia vão. Nesse momento, está falando mais ESG? Vou para esse lado. Opa, nesse momento fugiu para ESG? Vou para o outro. Eu costumo brincar que esse daqui é o caminho das empresas que mais tentam fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que menos acreditam naquilo que fazem. Qual é o problema disso? Eu gasto muito recurso, gasto muito esforço e depois eu tenho que voltar atrás, porque basicamente eu nunca acreditei naquilo que eu estava construindo. É só gasto de recurso. Em terceiro lugar, por favor, não levem negativamente o nome. Temos as empresas que são as especuladoras, porque essas são as que estão conseguindo transformar o resultado. Empresa especuladora é aquela que olha para o mercado como risco e oportunidade. Ela não olha se ESG está relacionado a uma percepção ativista, ela não olha para ESG se está olhando para uma percepção de alguém que tem um perfil político, alguma coisa assim. Ela olha para aquilo como risco e oportunidade de negócio. Ela se ausenta desse tipo de discussão para focar em si. Essa especuladora é aquela que está conseguindo construir resultado. Mas depois disso nós temos, por último, as empresas que são as reféns. Ah não, esse negócio de ESG vai acabar. Ah não, esse negócio de ESG o tempo vai passar e ninguém mais vai olhar para isso. Eu não vou nem me preocupar com esse negócio. Tá bom. Como muitos dizem, vocês sabem que a diferença do remédio para o veneno é só a dose, né? Basicamente é isso. E talvez este seja o grande problema. Quando a empresa quer ditar o ritmo total civil, começa a virar veneno. Porque ao invés de eu priorizar gerir o meu negócio, eu começo a priorizar a sustentabilidade e olhar mais para fora do que para dentro. Então, por melhor que pareça, essas são as organizações que ditam o ritmo civil, nem sempre serão as que vão levar para vocês as melhores relações, que vão levar para vocês a melhor direção. Sabe por quê? Porque sustentabilidade é muito individual de cada organização. E por vezes aquelas que estão ditando esse ritmo fazem ações que nem sempre são as mais competitivas. Se eu estou falando de competitividade de negócio, como é que eu me conecto com isso? Dificilmente. Depois, nós temos esse segundo perfil, que é aquela que fala, eu vou fazer um monte de coisa, divulga meta, divulga dado, divulga relatório, não sei nem se eu vou cumprir, mas eu vou fazer, SG está na moda mesmo. Sabe qual é o grande problema dessas organizações? É que elas são igual Wi-Fi de shopping. Tem que ter, implementa, a página de entrada é bonita, 99% das vezes não funciona. Sabem por que não funciona? Porque eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu não conectei com o negócio naquilo que eu estou fazendo. Então, não é assim que as empresas consolidam uma boa agenda ESG. Sabe como que é? A partir do momento que eu espero que surjam oportunidades e fujo do oba-oba e olho para o risco. Ambiental, social e corporativo é risco e oportunidade. Nada além disso. Se uma ação é mais bonita e a outra é mais eficiente, faz a mais eficiente. Porque isso é o que vai te dar resultado no longo prazo. E as reféns, que disseram para nós que ESG era bobagem, são aquelas que vão ser multadas. São aquelas que não vão se preparar para o resultado. São aquelas que não vão estar adaptadas com as mudanças que vão surgir no futuro. Então, cada organização se coloca em um lugar. E a minha sugestão, reflitam. Quem sabe daqui a pouco não seja o caminho de direcionar essa caminhada de vocês para algo mais alinhado com essa percepção altamente de olhar risco, oportunidade, antes de olhar sustentabilidade só como número. Tá certo? Olhem para esse caminho, porque cada organização vai para um lugar e de cada lugar surge um resultado diferente. Tá?
E aí, a Soprano fez um trabalho muito bacana que ela começou a se direcionar quanto a isso. E eu acho que até tem um exemplo para vocês olharem, porque a empresa aniversariante aqui, ela foi lá e analisou suas principais temáticas prioritárias. Ela foi lá e determinou o seu direcionamento de metas, definiu uma governança e já está começando a revisitar a sua estratégia. Se vocês quiserem enxergar um pouco de inspiração, vocês têm aqui uma visão de como pode ser isso. A Soprano começou a repensar e já está caminhando para essa nova estratégia. Sabe por quê? Porque assim como tudo, sustentabilidade e ESG mudam com todo o tempo. Então, as empresas precisam revisitar a sua estratégia para usar isso como risco e como oportunidade. E aí, pessoal, aproveitem aqui que vocês devem ter visto que na mesa de vocês tem um flyerzinho aí. Esse flyerzinho nada mais é do que, em primeira mão, para quem está aqui, né? Olha só, o relatório Pocket da Soprano. Nesse documento que vocês têm aí, tem tudo que é de básico, tudo que é de conceitual do relatório de sustentabilidade que mostra a jornada da Soprano de 2024. E aí, minha sugestão, vai ter um QR Code em uma página aí dentro. Acessem. Lá vocês vão ter acesso ao relatório completo e vão conseguir enxergar toda essa jornada de ESG que a Soprano construiu. Uma caminhada boa para quem quiser conhecer um pouquinho mais e ver que caminho eles estão consolidando. Tá certo? E pessoal, para poder chegar à conclusão aqui, e depois poder até abrir espaço para as perguntas e tudo mais, eu queria que vocês saíssem daqui com duas reflexões importantes, tá? A primeira delas, que eu acho que é a mais relevante de todas, e essa é a mensagem que eu tento levar para todos os lugares que eu vou. Lembrem-se que fazer ESG, a sua síntese, é em como é que eu faço negócios de um jeito justo, concreto e competitivo, e não como eu faço para salvar o mundo. Se tem algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, é que a gente só olha para salvar o mundo porque a gente esquece de salvar a si mesmo primeiro. E eu falo salvar a si mesmo não é nos ponto de vista egoísta. Eu falo do ponto de vista de que só quem é saudável consegue ajudar quem está do lado de fora. Então lembrem-se que ESG não é o que eu faço de bom, o que eu faço de melhor para quem está lá do lado de fora. É como é que eu faço para o meu negócio ser mais forte, ser mais resiliente, e isso vai reverberar com ações, com exemplo e com resultados. Fazer ESG é principalmente fazer negócio de um jeito justo, concreto e competitivo. É assim que o ESG ajuda as empresas a proteger os seus maiores patrimônios. E claro, mais importante do que tudo, até para a gente poder finalizar, a mensagem que eu gostaria que vocês levassem também é o seguinte: eu sei que eu falei do ESG do ponto de vista menos romântico, mais conectado com o negócio, e claro, do ponto de vista financeiro, a gente fala de negócios privados, a gente tem que lembrar que o objetivo no final é a obtenção de lucro, senão esse negócio não existiria. Mas lembre-se que o financeiro, ele é um caminho. Ele é um caminho, ele está no meio. Ah, por que ele é um caminho? Porque ele te ajuda a chegar nos seus objetivos, sejam eles de crescimento, de consolidação e de estruturação. Mas aqui, a provocação que eu queria deixar é o seguinte: qual que é o legado que a gente deixa? Sabe por quê? Porque mais do que o resultado que uma organização gera, mais do que a estruturação que você pode fazer e principalmente mais do que o crescimento que um negócio pode ter, existe uma coisa chamada legado, porque isso perdura muito mais do que a nossa existência aqui. O legado que você deixa é o quanto você consegue construir com o seu nome algo que vai ser lembrado até mesmo quando você não estiver mais aqui. E aí, a pergunta que eu gostaria que fosse feita para cada um, que vocês refletissem: qual que é o legado que eu quero deixar? Porque eu, como negócio, olhando melhor para esses riscos, olhando melhor para essas oportunidades e entendendo como eu me conecto com os recursos naturais, com os recursos humanos, com os recursos financeiros, de forma justa, concreta e competitiva, eu começo a deixar uma marca que garante a longevidade e o nome do meu negócio. E acreditem, tá? Os grandes negócios não são aqueles que crescem muito rápido ou que acumulam muitos recursos. São aqueles que duram muitos anos, porque a durabilidade de uma história, a durabilidade de um nome está diretamente relacionada a como aquele negócio consegue construir uma história que todo mundo vai respeitar. Então, para conhecer como o ESG pode fazer bem para o resultado financeiro e principalmente para ajudar a reputação dos negócios, olha para esses riscos, sempre lembrando que mais do que fazer meu resultado,
por trás de tudo isso eu tenho um legado a deixar. E quanto melhor for esse meu legado, mais o meu nome será lembrado como empresa, como negócio, de alguém que é para ser seguido como exemplo. Tá certo? Muito obrigado. Deixa comigo. Agradecemos ao Luiz pela sua apresentação. Convidamos o presidente Celestino, por favor, ao palco. E, por favor, o Gustavo Miotti também para o nosso momento das perguntas. Então, para começarmos as nossas perguntas do dia de hoje, nosso diretor de ESG, ele, Kila Sebem. Bom dia, Kila. Cadê você? Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, Miotti. Já nos cumprimentamos. Goi, que oportuno receber você aqui com a casa cheia. E tu finalizaste falando de legado. E eu estava ouvindo o Gustavo, depois te ouvindo, pensando na homenagem que essa casa, na oportunidade que essa casa teve de conviver com o seu Adelino. Né? Seu Adelino, seu Miotti, como nós chamávamos, eu tive a oportunidade de conviver com ele aqui na SIC e de aprender muito com ele. E a gente percebe a Soprano passando os 70 anos, deixando o seu legado, porque sempre teve práticas de ESG, mesmo que não existisse a sigla ESG. Mas lá quando o seu Adelino comprou a Soprano em 72, ele já trouxe o conceito do social, quando criou o Instituto Adelino Miotti. Ele já trouxe o conceito da gestão, porque senão a empresa não estaria comemorando 70 anos, e com certeza o conceito do ambiental, porque senão a empresa não estaria viva com mais de 4.000 produtos, atendendo mercados tão exigentes quanto os mercados que a Soprano está presente hoje, que se tu não tiver o contexto do cuidado ambiental, tu não entra neste mercado. Então, obrigado pela oportunidade, Gustavo, de trazer esse tema tão oportuno. Nós temos aqui na SIC uma diretoria de ESG, a qual eu sou o diretor há 4 anos já. E o principal desafio que nós temos, eu quero compartilhar essa experiência contigo, Goi, e que tu compartilhe com os empresários que estão aqui presentes, porque o pessoal procura e diz, não, ESG é coisa de empresa gigante. ESG é coisa de empresa grande. ESG só se aplica para as grandes empresas. E nós aqui na SIC trabalhamos mostrando que ESG é condição de perpetuação de empresa grande, gigante, pequena, média, micro e até o MEI. Tem que ter o conceito de ESG, senão ele não vai se perpetuar enquanto negócio. Então eu gostaria que tu comentasse conosco um pouquinho como a maior parte das empresas associadas à SIC e que fazem parte da economia de Caxias, do Rio Grande, do Brasil, são micro e pequenas empresas que tu possa compartilhar conosco, não numa nova palestra, né, mas de forma rápida, a oportunidade que o conceito ESG traz para as micro e pequenas, assim como as grandes já perceberam que ESG não é custo, ESG não é despesa, ESG é investimento. E como é que nós, pequenos empresários, empresas médias, conseguem criar esse conceito de que investir em sustentabilidade é criar o legado e perpetuar a empresa. E se tu puder passar rapidamente pela PR 2030 da ABNT, se faz sentido para a gente implantar isso nos nossos negócios. Obrigado, Goi. Bom, eu agradeço demais a pergunta, bem oportuna, inclusive, porque quando as pessoas falam de ESG, elas sempre vão lembrar primeiro de grandes negócios, empresas gigantes. Porque, basicamente, o ESG que nasceu no mercado financeiro, automaticamente ele ganha a parte legal, a parte estrutural no mercado de capitais. Então, acredita-se que porque o mercado de capitais cobra, somente quem está dentro dele precisa fazer. Mas o objetivo por trás disso nada mais é do que como eu reduzo riscos para garantir a conexão e a continuidade dos negócios. O recurso financeiro, com o passar do tempo, ele vai precisar cada vez mais de métricas de eficiência. Cada vez o tempo vai passando, o mercado financeiro evolui de uma forma fantástica. Como captar recursos melhor, como usar os recursos de forma mais eficiente e, claro, como atribuir o risco micro ao invés de um risco só macro. E isso faz com que qualquer tipo de negócio precise avançar nisso, de 2 jeitos. Olhando do ponto de vista de oportunidade. Ao conceituar uma organização mais saudável, você consegue se perpetuar porque você ganha uma reputação mais eficiente e, ao mesmo tempo, claro, o resultado financeiro se conecta melhor, porque o mundo busca por governança, então independente do seu tamanho. Mas olhando principalmente do outro lado, pensando principalmente nos riscos,
as organizações que precisam de captação de recurso, como o recurso financeiro vai ficando escasso, as pequenas empresas também passarão a precisar de recurso de formas diferenciadas. E quem olha para isso de um jeito diferente, contextualiza essa agenda para dentro de casa, consegue captar isso de uma forma mais inteligente. Tá? O tempo vai passando, a cascata vai descendo, porque as grandes empresas vão cobrando das menores, que vão cobrando das suas cadeias de valores. Isso é fato. Mas se você esperar chegar esse momento para começar a implementar, o que vai acontecer é que outro vai passar na sua frente. Então, a sugestão é fazer isso, que você se antecipa, independente do tamanho do negócio. E para falar da PR 2030, para quem não sabe, é uma prática recomendada, né, que foi desenvolvida pela ABNT, ela tem 2 versões, e ela tem um conceito muito industrial, tá? Ela é uma visão, ela não é uma norma, ela é uma prática recomendada, que tem uma lista de itens e requisitos claros ali, estabelecidos, para que seja feito algumas demandas. O ponto de vista é, ali os itens eles são pré-estabelecidos. A minha sugestão é, os negócios devem olhar primeiro para a sua base, enxergar o que é importante para eles, para depois sim ir buscar outras diretrizes para complementar. O primeiro passo é olhar para dentro e enxergar os maiores riscos da sua realidade. E depois conectar com normativas, com regras e com outras características como essa. O primeiro risco sempre é o que nasce do lado de dentro. Obrigado pela pergunta. Muito bem. Gustavo, essa casa fica muito feliz quando um associado seu escolhe o nosso ambiente, o nosso convívio para comemorar a sua festa. E comemorar essa longa trajetória de 70 anos é mais especial ainda. Então, receba aí o nosso carinho, o nosso agradecimento por tudo isso. E gostaria que tu compartilhasse conosco, nessa caminhada de 7 décadas, de uma empresa que esteve muito ligada a uma figura muito icônica, não só para Soprano, mas para a sua cidade Farroupilha, para a sociedade como um todo, para Caxias do Sul, que era o seu Adelino, né? Nessa caminhada, qual foi a ação que realmente transformou a Soprano, né? A Soprano começou como a maioria dos nossos negócios, numa pequena oficina, talvez um negócio até pessoal, que tinha o propósito de melhorar de vida. Preciso tirar o meu sustento, preciso progredir um pouquinho, e acabou se transformando nessa empresa colossal. O que é que virou o jogo? Qual foi a iniciativa que transformou? Eu acho que nem o Guila falou, né? A gente já praticava algumas coisas de ESG antes de saber que se tinha isso, né? Era uma capacidade de resiliência, e meu pai era uma pessoa muito resiliente. E ele acreditava, era uma pessoa de fé, ele acreditava na capacidade de empreender, de buscar e de estar sempre fazendo diferente, né? Era a forma da gente construir, e ele construiu da maneira que ele fez. Talvez nós, da segunda geração, né? Foi talvez a nossa capacidade de saber que a governança era o modo de manter a empresa no longo prazo sustentável, né? Então a gente implementou práticas de governança, né, que até hoje vão se consolidando, e com isso a gente espera que a empresa siga assim se desenvolvendo. Muito bem, obrigado. Góis, leva lá para Fortaleza, a tua cidade adotiva, né? Tu é paulistano. Leva o calor, não de temperatura, mas o calor humano da Serra Gaúcha. Conta para todo aquele ambiente que aqui você foi bem tratado, você foi bem recebido, e tem uma série de belezas para que o pessoal do Nordeste também nos visite. Muito obrigado por estar conosco, e venha sempre que estiver, a casa está às ordens. Bom, eu que agradeço. Em primeiro lugar, a Soprano, parabenizo mais uma vez pelos 71 anos. É uma oportunidade muito boa estar falando. Gosto demais da região, não tenho nem o que falar, sou suspeito para comentar, mas agradeço demais o momento e também a oportunidade de conseguir deixar pelo menos os insights desse ponto e saber que daqui a pouco a gente está ajudando a construir essa boa governança e ajudar os nossos negócios a serem mais resilientes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, uma ótima e produtiva semana, e até a próxima segunda-feira com mais uma RA SIC.
O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas.
Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Próxima exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança eu vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. As
certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.